Era uma noite fria de outono quando o casal, Marcos e Ana, decidiu relembrar os eventos que os assombraram por anos. Sentados em uma sala mal iluminada, com apenas uma lâmpada tremeluzente pendurada no teto, eles começaram a narrar o que aconteceu após darem ao filho, Lucas, um boneco de presente de aniversário. Um boneco que, à primeira vista, parecia inofensivo, o famoso boneco fofão. Marcos começou a falar, sua voz grave e rouca, como se carregasse o peso de algo que não conseguia esquecer. Foi no aniversário de 9 anos do Lucas. Ele sempre foi uma criança quieta, introspectiva, mas naquele dia ele estava animado. Ele tinha visto o boneco fofão em um comercial na TV e não parava de falar sobre ele. A Ana e eu pensamos que seria um presente perfeito. Ana interrompeu, sua voz trêmula, enquanto segurava uma xícara de chá frio entre as mãos. Mas a gente não sabia, não podia imaginar o que estava por trás daquele boneco. Ele parecia tão fofo, com aquele sorriso grande e os olhos brilhantes. A gente não fazia ideia do que estava trazendo para dentro de casa. Marcos continuou, seus olhos fixos no vazio, como se revivesse cada detalhe. Na noite em que ele ganhou o boneco, Lucas ficou extasiado. Ele levou o fofão para todo canto, falando com ele como se fosse um amigo de verdade. A gente achou fofo, sabe? Mas logo as coisas começaram a mudar. Ana respirou fundo, como se precisasse de coragem para continuar. Na primeira noite, ouvimos risadas vindo do quarto do Lucas. Ríamos entre nós, pensando que ele estava brincando. Mas, quando fomos ver, ele estava dormindo. E o boneco estava sentado na cadeira, olhando para ele. Seus olhos pareciam vivos. Marcos fechou os olhos por um momento, como se tentasse afastar a imagem da mente. No dia seguinte, Lucas começou a agir de forma estranha. Ele falava sozinho, mas não era como antes quando ele imaginava amigos. Era diferente. Ele dizia coisas que uma criança de 7 anos não deveria saber. Coisas sobre morte, sobre pactos. Ele até mencionou um nome, Belial. Ana interrompeu novamente, sua voz quase um sussurro. Eu pesquisei o nome e fiquei chocada. Belial é um demônio, um dos príncipes do inferno. Quando confrontamos Lucas, ele disse que foi o fofão quem contou para ele. Mas o boneco não falava, era só um brinquedo. Pelo menos era o que a gente pensava. Marcos continuou, sua voz cada vez mais sombria. As noites se tornaram um pesadelo. Ouvíamos passos no corredor, risadas baixas, e sempre que íamos ver, o boneco estava em um lugar diferente. Uma vez, ele estava na cozinha, sentado à mesa, como se estivesse esperando por nós. Outra vez, encontramos ele em cima da laje. E o pior foi quando Lucas começou a mudar. Ana começou a chorar baixinho, mas continuou. Ele ficou agressivo, violento. Uma noite, ele tentou nos atacar com uma faca da cozinha. Ele gritava que o fofão tinha dito que a gente precisava ir embora. Foi quando decidimos nos livrar do boneco. Mas não foi fácil. Marcos finalizou, sua voz carregada de uma mistura de raiva e medo. Jogamos o boneco no rio pensando que isso resolveria. Mas naquela mesma noite, ele estava de volta, sentado na cama do Lucas, molhado e com uma aparência assustadora. Foi quando descobrimos a verdade. O boneco fofão não era só um brinquedo. Ele tinha uma história, uma ligação com algo muito mais sombrio. Ana olhou diretamente para a câmera, seus olhos cheios de lágrimas. E se você está assistindo isso, cuidado com o que você traz para dentro de casa, porque algumas coisas nunca vão embora. Marcos e Ana continuaram sua história, agora com olhos mais sombrios, como se reviver aqueles momentos fosse uma tortura. A sala parecia mais fria, e a luz da lâmpada tremeluzente criava sombras que se moviam nas paredes, como se ouvissem a narrativa. Como Marcos disse posteriormente, depois que o fofão chegou, Lucas, ele mudou completamente, disse Ana.
sua voz quase um sussurro. Ele era uma criança doce, mas de repente começou a gritar com a gente, a nos xingar de coisas que nem sabíamos que ele conhecia. E não era só raiva. Era algo mais profundo, como se ele não fosse mais ele. Marcos interrompeu, apertando as mãos como se tentasse conter a raiva e o medo ao mesmo tempo. Uma noite, ele nos encarou com uns olhos que não eram dele. Eles estavam escuros, quase pretos, e ele disse: "Vou levar a alma de vocês." Eu tentei me aproximar dele, mas ele me empurrou com uma força que não era normal para uma criança. Ele tinha apenas 9 anos, mas parecia possuído. Ana continuou, sua voz trêmula. E não era só Lucas. A casa inteira começou a se voltar contra a gente. As janelas batiam sozinhas, mesmo quando não havia vento. Copos caíam das prateleiras e se quebravam no chão, como se alguém os tivesse jogado. Uma noite, eu estava deitada na cama e senti algo puxando meu cobertor. Quando olhei, não havia ninguém lá. Só o fofão, sentado no canto do quarto, com aquele sorriso enorme. Marcos olhou para Ana, como se buscasse coragem para continuar. A gente tentou racionalizar, pensar que era só estresse, que talvez Lucas estivesse passando por uma fase difícil. Mas não dava mais para ignorar. Uma vez, eu vi o boneco se mover. Ele estava na estante e, de repente, ele virou a cabeça para olhar para mim. Eu jurei que era minha imaginação, mas naquela noite, Lucas acordou gritando, dizendo que o fofão tinha falado com ele. Ele disse que o boneco queria nossa alma. Ana respirou fundo, como se precisasse de forças para continuar. Foi quando eu decidi chamar meus pais. Eles são crentes da Assembleia de Deus, e eu sabia que eles tinham experiência com coisas assim. Eles vieram com um grupo de irmãos da igreja, todos preparados para fazer uma libertação. Eu pensei que talvez, com oração e fé, a gente pudesse expulsar o que quer que estivesse assombrando a gente. Marcos fechou os olhos por um momento, como se revivesse a cena. Eles chegaram com bíblias, salmos e água benta. Começaram a orar, a cantar hinos, mas, assim que começaram, a casa pareceu ganhar vida. As portas começaram a bater sozinhas e ouvimos risadas altas, como se algo estivesse zombando de nós. Um dos irmãos tentou ler um salmo, mas o vento soprou tão forte dentro da sala que arrancou as páginas da Bíblia das mãos dele. Ana interrompeu sua voz quase um grito. E então, tudo começou a se quebrar. Os quadros caíram das paredes, os copos explodiram na cozinha e as luzes piscaram até apagarem completamente. No escuro, ouvimos uma voz gutural que não era humana, sussurrando: "Saiam." Os irmãos da igreja não aguentaram. Eles saíram correndo, deixando a gente sozinho. Meus pais tentaram ficar, mas até eles tiveram medo. Marcos finalizou sua voz carregada de desespero. Depois que eles foram embora, a casa ficou em silêncio. Mas a gente sabia que não estava sozinho. O fofão estava lá, no quarto do Lucas, sentado na cama, como se estivesse nos esperando. E Lucas, ele estava diferente. Ele sorria, mas não era o sorriso de uma criança. Era o sorriso de algo muito mais antigo, muito mais sombrio. Ana olhou diretamente para a câmera, seus olhos cheios de lágrimas. Se você está assistindo isso, cuidado com o que você traz para dentro de casa, porque algumas coisas nunca vão embora. Após os eventos terríveis que assolaram a casa, Marcos e Ana estavam à beira do desespero. A família estava destruída e Lucas, cada vez mais distante, parecia estar sob o controle de algo que eles não conseguiam entender. Foi então que uma notícia chocante apareceu nos jornais da época, lançando uma luz sinistra sobre a origem do boneco fofão. "Eu lembro como se fosse hoje", disse Ana, segurando um jornal amarelado com mãos trêmulas. Era uma manchete grande, escrita em letras garrafais: "Criador do boneco fofão fez pacto com o diabo para obter sucesso." A gente não queria acreditar, mas tudo começou a fazer sentido. Marcos pegou o jornal e leu em voz alta.
sua voz carregada de uma mistura de raiva e medo. Segundo fontes próximas ao Criador, ele teria feito um pacto com uma entidade sombria para garantir o sucesso do boneco. Em troca, o boneco teria o poder de destruir crianças e famílias que o levassem para casa. Era como se cada boneco vendido fosse uma oferenda, uma forma de alimentar o mal. Ana interrompeu seus olhos cheios de lágrimas. Era isso que estava acontecendo com a gente. O fofão não era só um brinquedo, ele era uma arma, algo criado para nos destruir por dentro. E Lucas, meu Deus, Lucas estava sendo consumido por aquilo. Marcos continuou, sua voz cada vez mais sombria. A gente não podia mais ignorar. Decidimos que tínhamos que dar um fim naquilo, não importava o custo. Esperamos um dia em que Lucas estivesse na escola, longe de casa. Pegamos o boneco, colocamos em uma caixa e levamos para o quintal. Eu tinha gasolina, fósforos. A gente sabia que tinha que ser pelo fogo. O fogo purifica, dizem, né? Ana descreveu a cena com detalhes vívidos, como se estivesse revivendo cada momento. Quando acendemos o fogo, o boneco começou a fazer uns sons de dor ou coisa semelhante. Não era um som humano, era algo bizarro, como se viesse das profundezas do inferno. Ele se contorcia, como se estivesse vivo, e aquele sorriso grande dele, ele se transformou em um rosto de ódio puro. Eu nunca vou esquecer aqueles olhos, brilhando como brasas, nos encarando enquanto queimava. Marcos finalizou sua voz, carregada de uma mistura de alívio e medo. Quando o fogo apagou, só restaram cinzas. O que mais nos assombrou de verdade foi quando aquela imundície de boneco acabou de queimar. Notamos que havia um punhal escondido dentro dele, como um nome gravado Belial. Ficamos em estado de paralisia com mistura de choque. A gente pensou que tinha acabado, que finalmente estávamos livres. Mas não foi tão simples assim. Marcos e Ana continuaram sua história, agora com olhos ainda mais sombrios, como se reviver aqueles momentos fosse uma tortura insuportável. A sala parecia mais fria, e a luz da lâmpada, tremeluzente, criava sombras que se moviam nas paredes, como se ouvissem a narrativa. A gente pensou que tinha acabado, que finalmente estávamos livres, disse Ana, sua voz trêmula. Mas não foi tão simples assim. Quando terminamos de limpar o quintal, a diretora da escola nos ligou. Ela estava desesperada, dizendo que Lucas tinha ficado completamente descontrolado. Ele chorava, gritava e dizia que estavam fazendo mal ao seu amigo fofão. Ele estava incontrolável e ela nos pediu para buscá-lo com urgência. Marcos interrompeu sua voz carregada de uma mistura de raiva e medo. Quando chegamos à escola, a primeira coisa que Lucas fez foi nos perguntar sobre o boneco. Ele estava histérico, com os olhos cheios de lágrimas e as mãos tremendo. A gente tentou acalmá-lo, mas ele não parava de gritar. Onde está o fofão? O que vocês fizeram com ele? Ana continuou, sua voz quase um sussurro. Quando chegamos em casa, as coisas só pioraram. Nós dissemos a Lucas que tínhamos destruído o boneco, pensando que ele iria entender que era para o bem dele. Mas ele ficou completamente fora de controle. Ele gritava, chorava e chegou a nos atacar, dizendo que nós éramos monstros por terem feito aquilo com o fofão. Marcos olhou para Ana como se buscasse coragem para continuar. Ele ficou horas assim, alternando entre agressividade, raiva e choro. Ele dizia que o fofão vai se vingar, que o boneco estava bravo com a gente. A gente tentou acalmá-lo, mas nada funcionava. Chegou uma hora que só largamos mão, esperando que ele se cansasse e parasse. Mas isso nunca aconteceu. Ana respirou fundo, como se precisasse de forças para continuar. O comportamento dele só piorava. Ele não dormia, não comia e ficava horas falando sozinho, como se estivesse conversando com o fofão. A gente não sabia mais o que fazer. Levamos ele ao médico, que nos encaminhou para psiquiatras, psicólogos e psicanalistas.
Ele fez exames de mapeamento cerebral, uma cintilografia, e o resultado foi devastador. Marcos fechou os olhos por um momento como se revivesse a cena. Ele foi diagnosticado com transtornos mentais graves. Os médicos disseram que ele tinha sinais de psicose, esquizofrenia e transtorno dissociativo. Eles não conseguiam explicar o que tinha causado aquilo, mas a gente sabia. A gente sabia que era o Fofão. Ana interrompeu, sua voz quase um grito. Ele ficou 7 meses em um quarto, dopado com calmantes poderosos. 7 meses em que a gente não tinha mais um filho, mas um estranho que não reconhecíamos. Ele ficava ali, olhando para o vazio, como se estivesse em outro mundo. E às vezes ele sussurrava coisas que nos faziam tremer de medo. Marcos finalizou, sua voz carregada de desespero. A gente não sabia mais o que fazer. O Fofão tinha destruído nossa família, nosso filho, e não havia nada que a gente pudesse fazer para consertar isso. Marcos e Ana chegaram ao momento mais doloroso de sua história. Sentados na sala mal iluminada, eles pareciam carregar o peso de uma dor que nunca desapareceria. A lâmpada tremeluzente projetava sombras que pareciam sussurrar segredos sombrios, como se a casa ainda estivesse assombrada pelo que aconteceu. Naquela manhã, começou Ana, sua voz quase um sussurro. Tudo parecia diferente. A gente acordou e notou um silêncio estranho vindo do quarto do Lucas. Ele sempre fazia algum barulho, mesmo que fosse apenas virar na cama ou respirar fundo. Mas naquele dia, não havia nada. Achei que ele estava dormindo profundamente, talvez por causa dos calmantes. Marcos interrompeu, sua voz rouca e cheia de culpa. Ana chamou ele para o café, mas ele não respondeu. Ela tentou de novo depois de 15 minutos, e ainda assim, silêncio. Eu pensei que talvez ele estivesse exausto, que finalmente tinha conseguido descansar. Mas dentro de mim dizia que algo não estava certo. Ana continuou, suas mãos tremendo enquanto segurava uma xícara de chá frio. Eu abri a porta do quarto devagar, esperando vê-lo dormindo. Mas o que eu vi não era meu filho, não da maneira que eu conhecia. Ele estava ali, mas não era ele. O lençol estava enrolado no pescoço dele, preso na grade de ferro da janela. Ele estava pendurado, mas em uma posição que parecia sentada, como se estivesse em uma cadeira, olhando para a gente. Marcos fechou os olhos, como se tentasse afastar a imagem da mente. Ele não estava mais com a gente. O Lucas que conhecíamos tinha ido embora há muito tempo. Aquilo era só uma casca, algo que o Fofão tinha deixado para trás. A gente sabia que ele não tinha feito aquilo sozinho. O boneco tinha terminado o que começou. Ana olhou diretamente para a câmera, seus olhos cheios de lágrimas, mas com uma expressão de resignação. Se você está ouvindo essa história, pense 2 vezes antes de trazer algo desconhecido para o seu lar, porque há forças que, uma vez convidadas a entrar, nunca mais deixam você em paz. E há feridas que, uma vez abertas, nunca cicatrizam.